Entendido aqui que eu tenho um grande vão quando eu tenho mais que 6 metros e que o problema é a flecha, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar como resolver a flecha numa viga grande. E nós vamos utilizar algumas técnicas para resolver essa flecha, tá certo? Então vamos lá. O que é flecha? Flecha é a flecha total. Uma flecha total em viga, né? Delta T é igual a delta imediato, o delta I, mais o delta de fluência. Waldner, o que é flecha imediata mais flecha de fluência? Flecha imediata, vamos lá. Vou fazer a minha estrutura lá de um primeiro andar. Aí eu escoro a viga, coloco a forma, coloco a armação e depois eu concreto. Passado o tempo de cura, sei lá, 21, 28 dias, dependendo do que o projetista projetou. Passado o tempo de cura, você tira o escoramento. Aí vamos lá, nesse momento aí de retirada de escoramento. Antes, quando eu estava com escoramento, aqui estava escorando a viga, quem resistia à carga era o escoramento. Quando eu tiro o escoramento, quem passa a resistir à carga é a viga. Então, a viga por si só, ela já tem um peso próprio. Ela já tem um peso próprio e também ela carrega o peso da laje que descarrega nela. Então, quando eu tiro o escoramento, a viga ela vai imediatamente já fletir. Ela vai ter uma deformação. Antes ela estava aqui, retinha com escoramento. Quando eu tiro o escoramento, ela imediatamente ela vai ter uma flecha, que é imperceptível a olho nu. Não dá para você ver, assim, não dá para você perceber. Porém, vai ter uma flecha, porque toda viga deforma. Então, ela vai deformar um pouco lá. E essa deformação, quando eu tiro o escoramento, ela é chamada de flecha imediata, porque ela deforma imediatamente após a retirada do escoramento. Estou aqui com a flecha deformou. E também ela deforma imediatamente após eu colocar uma carga. Quando eu tiro o escoramento, qual é a carga atuante na viga? O que atua nela é o peso próprio. Quando eu coloco a alvenaria, aí eu tenho outra carga em cima da viga. Aí, imediatamente após eu colocar a alvenaria, coloquei a alvenaria, ela vai e deforma mais um pouquinho. Vamos supor que só com peso próprio ela deforme meio centímetro. Deformou meio centímetro. Aí eu coloquei a alvenaria, ela imediatamente deforma mais um pouco. Vamos supor que ela deforma mais meio. Ela deformou mais meio. Agora a flecha dela é 1 centímetro. Aí depois eu vou e coloco o contrapiso. Aí ela deforma mais um pouco. Coloquei o revestimento, deforma mais um pouco. Começou a utilizar lá com móveis, pessoas, deforma mais um pouco. Então isso tudo é chamado de flecha imediata, tá certo? Que é, coloquei a carga, ela deforma imediatamente. Isso é a flecha imediata. Agora eu tenho aqui a flecha de fluência. Aí a flecha de fluência é diferente da imediata, por quê? Porque o concreto armado, ele é feito de cimento, areia, brita, água e ar, não é? Aí o que é que acontece? Com o tempo, como tem esses poros, o concreto ele é poroso, com o tempo eu tenho aqui a minha viga está deformada, né? Porque deformou por causa do peso próprio, a carga da alvenaria, contrapiso e aço também, né? E aço, pronto, aí tem isso aqui. Aí o que é que acontece? Vamos supor que você mediu a flecha imediata e deu 1,5 centímetros. Se você não colocar nenhuma carga a mais aqui na viga e você for medir a flecha de novo daqui a 2 anos, vai estar ali, ao invés de estar 1,5, vai estar 2,5. O que foi que aconteceu? Ela deformou mais 1 centímetro. E essa deformação de 1 centímetro, ela é chamada de flecha de fluência, que é a deformação de as partículas do concreto ela ir se acomodando. Aí ela, mesmo sem eu colocar mais carga, ela vai deformar ao longo do tempo, entende? Então essa flecha, ela é flecha de fluência. Então eu vou ter flecha imediata, deformou, coloquei a carga, deformou, e a flecha de fluência eu não coloco nenhuma carga, mas com o passar do tempo, ela vai deformando, 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 até que chega um ponto que ela para, tá? Ela não deforma o resto da vida não, porque se ela deformasse o resto da vida, sei lá, uma viga de 100 anos, ela tava no chão praticamente, né?
Ela deforma durante um tempo, quando ela chega na acomodação, ela para. Aí, isso, flecha imediata, mais essa flecha de fluência dá a minha flecha total. Aí, qual é o problema dela? O problema dela é que eu preciso que essa flecha total, que é a flecha imediata mais flecha de fluência, ela seja menor que a flecha limite, tá? Essa flecha limite é a flecha da norma. A norma ela vai permitir que você deixe a viga deformar somente até um certo ponto. Porque eu falei, toda viga deforma, mas ela não pode deformar muito. Então você precisa de uma deformação limite. Você precisa limitar essa flecha, tá? Qual seria a flecha limite de um vão de 6 metros? A norma vai depender, tá? Depende de como é que está a configuração. Mas uma viga normal, sem parede em cima ou embaixo dela, é L sobre 250. Se ela não tiver parede em cima ou embaixo. Ou seja, para cada 2,5 metros de viga, eu posso deformar 1 centímetro apenas, tá? Mas se essa viga ela tiver uma parede, aí já muda. Se ela tiver parede embaixo ou em cima, aí é L sobre 500 ou 1 centímetro, tá? Eu tenho que fazer com que essa minha flecha total ela seja menor do que a minha flecha limite. Aí vamos lá. A minha flecha total, eu posso diminuir ela de duas maneiras. Se eu diminuo a flecha imediata, eu diminuo a flecha total. Maneira 1. Vou botar aqui, diminuir flecha imediata. Qual a maneira 2? Essa daqui é a 1. A 2 é diminuir a flecha de fluência, tá? Como é que eu faço para diminuir a flecha de fluência? Eu posso aumentar o tempo de escoramento. Exemplo, uma viga que eu retiro o escoramento com 15 dias, ela vai deformar mais do que a mesma viga se eu tirasse o escoramento dela com 30. Uma viga de 30 vai deformar mais do que se eu tirasse o escoramento com 60 dias. E assim vai. Então aqui eu posso aumentar o tempo de escoramento da minha viga, já vai fazer isso. Outra forma é diminuir a flecha de fluência. Eu tenho essa fórmula aqui, ó. Como é que eu faço para diminuir a flecha de fluência? Eu posso diminuir ela de 3 maneiras. Eu posso diminuir o alfa, posso diminuir a carga, que é o Q, posso diminuir o L, que é o vão, posso aumentar o E, que é o módulo de elasticidade, ou aumentar a inércia, tá? Posso aumentar a inércia também, né? Aí eu tenho essas 5 formas aqui de mexer com isso aqui. Terceira forma, Walter. Primeira, diminuir a flecha imediata. É só olhar para essa fórmula. Aí eu posso diminuir essas variáveis ou aumentar essas daqui de baixo. Segunda forma, que é diminuir a flecha de fluência. Diminuindo a flecha de fluência, eu posso aumentar o tempo de escoramento e eu consigo isso. A terceira forma é dar contra-flecha. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu vou ter o seguinte. A minha viga, quando eu tirar o escoramento e colocar o carregamento nela, ela vai deformar. Ela vai ter uma deformação assim, ela vai fazer uma barriguinha. Aí o que é que acontece? Vamos supor que essa deformação aqui, que ela deformou, que é a flecha total, seja maior que a flecha limite. O que é que eu posso fazer para que ela reduza essa flecha total? Eu posso dar uma contra-flecha. Aí a contra-flecha está ligada à execução. O que é contra-flecha? A minha forma, quando eu vou executar uma viga, eu coloco o escoramento abaixo dela e coloco a forma de madeira, né? Coloco a base de madeira aqui para apoiar a viga. Então, nessa base de madeira que vai estar reta, eu vou e coloco uma deformação negativa, que seria uma deformação aqui para cima. Então, antes de concretar a minha viga, eu pego a base dela e faço uma deformação aqui para cima. Algo desse tipo aqui, ó. Eu faço uma deformaçãozinha aqui para cima. Aí ela vai fazer um arco para cima agora. E o resultado disso, de eu ter a viga que vai deformar mais a contra-flecha, vai me dar igual
a uma viga que vai deformar, porém, ela vai deformar menos. Essa deformação da viga agora, que é a flecha total, ela vai ser menor que a flecha limite. E isso aqui é ok. Isso aqui a norma deixa. Isso aqui a norma não deixa. Então, exemplo. Vamos supor que a minha viga ela deforma 4 centímetros. 4 centímetros. E a norma só permite que ela deforme 2. O que é que você faz? Você pode dar uma contraflecha de 2 centímetros. Por quê? Ela não vai deformar 4 aqui? 4 centímetros. 4 centímetros menos 2 centímetros de contraflecha, que é uma deformação negativa, vai me dar os 2 centímetros aqui que a norma permite. Entende? Então, nesse caso aqui, eu posso estar utilizando contraflecha e ela ajuda demais quando a gente está projetando. E quando está projetando vãos grandes, praticamente toda vez que tem um vão grande, eu tenho que recorrer aqui à contraflecha. É algo muito utilizado mesmo, tá? Aí me perguntaram aí, né? Qual o limite dessa contraflecha? Essa contraflecha, primeiro, né? Ela é calculada baseado no quê? Eu pego a flecha total e subtraio a flecha limite. Como eu dei o exemplo. Vamos supor que a limite aqui é 2 centímetros. Aí a flecha total, essa flecha total deu 4. Flecha limite é 2, 4 menos 2 vai dar a contraflecha. A contraflecha que eu preciso dar, tá? Sendo que essa contraflecha, ela tem 2 limites, tá? Primeiro limite aqui é, na norma NBR 6118, diz que quando eu tenho um ginásio, por exemplo, ou uma pista de boliche, que são locais onde tem que ficar plano, por exemplo, a pista de boliche ela tem que ficar plana, para que a bola ela não altere seu percurso, tá? Então, para esse tipo de estrutura que tem a necessidade de estar 100% plana, você tem que usar essa limitação, R sobre 350. Ou seja, para cada 3,5 metros de vão, eu posso dar 1 centímetro de contraflecha. Mas, caso não seja esse caso, a flecha limite pode ser o seguinte: a contraflecha ela tem que ser menor ou igual à flecha imediata. Quem é a flecha imediata? Essa daqui que eu falei para vocês, que é essa daqui. Se ela for menor que a flecha imediata, tá ok. Por quê, galera? Porque, vamos lá, eu tenho a flecha imediata aqui. Vamos supor que a minha flecha imediata ela é 2 centímetros. Aí eu vou e dou uma contraflecha de 3. O que é que acontece? 3 menos 2 vai dar 1 e vai dar um negativo, né? Aí a minha viga ela vai ficar com uma barriga para cima. Isso não é interessante que aconteça, tá? Não é interessante que a viga fique com deformação negativa. Por isso que a gente também adota, aqui algo comum, adotar que a contraflecha seja menor ou igual à flecha imediata, tá certo? Deu para entender aí? E se você gostou desse vídeo, ele é um corte de uma aula completa e eu vou colocar o card dele em algum local aqui nessa tela para você clicar e assistir essa aula completa com mais de 1 hora falando desse assunto com muito mais profundidade. Então se você gostou, vai para lá e não se esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.